efetivamente estiver gravando, tá? Agora sim, então eu aviso a todos que nós estamos novamente gravando o evento, então todos estão cientes e se estão presentes é porque concordam com essa gravação. Tá? Esse vídeo depois vai ficar disponível no YouTube ou algum outra plataforma, tá? Provavelmente no YouTube da Corlicem. Bem, a nossa segunda roda de conversas, então, ela vai ocorrer a partir de agora, tem uns minutos de atraso, 20 minutos, né? Eu tenho certeza que não vai comprometer. Nós temos 6 estudantes que estão aqui. Eu sei que tem, eu acho que é o aluno da Daniele, depois a Daniele me diz qual é o nome dele, que eu não tenho certeza. Daniele. Carlos. Ele já está no hospital, que ele tinha uma cirurgia para fazer, né? E ele estava aguardando que talvez ele fosse só mais tarde para o hospital. Então a gente pode seguir a ordem normal. Ele me mandou uma mensagem que estava acompanhando aqui pelo celular as apresentações, mas que já vai ter que desligar o celular e se preparar para a cirurgia. Então a gente pode seguir a ordem que está no cronograma tranquilamente. Perfeitamente. Então, eu vou mostrar aqui rapidamente. Ó, essa aqui é a segunda roda de conversas, tá? Então, essa é a segunda roda de conversas. Nós temos o Douglas Santana Charqueiro, da licenciatura em Química, é o primeiro a apresentar. Depois nós temos a Camila Presser-Brito, da licenciatura em Letras Inglesas, a Helena Boneto, da Geografia, a Carolina, a Natasha, da Geografia também, Gabriele e Júlia Laura, da licenciatura em Geografia. A Geografia está com tudo nessa segunda roda. E o sexto é o Andrei e o Rafael Brito, que eu acredito que um deles é que não vai estar, e da licenciatura em Química. E as orientadoras participantes, a Flávia Maria Teixeira dos Santos, a Margarete, a Roselane, a Denise, a Hélida e a Daniele. Tá bem? Mediação e debate, eu estarei presente juntamente com a professora Margarete. Também dou boas-vindas a ela e aos participantes que vão iniciar. Então, eu passo a palavra agora. Margarete, fica à vontade também para entrar na conversa, tá? E eu passo a palavra... Boas-vindas. Só dando as boas-vindas a todos e todas. Não, só dando as boas-vindas e vamos ouvir os estudantes, os estagiários, que é o que nós queremos. Ok. Obrigado, então. Douglas Santana Charqueiro, da licenciatura em Química. Oi, tudo bom, professor? Deixa eu abrir aqui meu vídeo. Tudo tranquilo. E com o senhor, tudo tranquilo? Tudo bem. Muito obrigado aí pela participação mais uma vez. Já nos conhecemos e participou de outras atividades. Já. Só para avisar, só para explicar. A apresentação, tá? Lá na inscrição, a gente se inscreveu no meu nome, mas é eu e a Natália Ricardi, certo? Nós vamos apresentar juntos hoje, certo? Depois a gente corrige lá, não tem problema nenhum. Então, a palavra é de vocês dois, tá? Ao Douglas e à Natália, fiquem à vontade. Muito obrigado pela presença. E fiquem à vontade para compartilhar o estágio que vocês fizeram, ou os estágios que vocês fizeram. Obrigado. Perfeito. Natália, tu quer que eu apresente aqui ou tu apresenta aí? Pode pôr aí. Aqui. Tá. Vamos abrir aqui. Beleza, aqui tá na mão já. Tu vai me avisando, certo? Certo. Tá. Bom, então, eu e o Douglas, nós somos alunos do estágio 3, né, da licenciatura em Química. E nesse ano, nós não foi possível a gente realizar o estágio no ambiente tradicional de ensino, né? Nós já tínhamos conversado com as escolas, eu já tinha conversado com uma escola estadual, já tinha acertado com a professora e tal, aos períodos, uma escola estadual. O Douglas tinha acertado com o IF, né? O IF, isso, o IF de Porto Alegre. Com o IF sobre o estágio dele.
Porém, devido à pandemia de Covid-19, não foi possível a realização do nosso estágio nesse ambiente tradicional de ensino. Então, próximo, né, não foi possível. Próximo. Já que é inviável a realização de aula. De qualquer atividade em sala de aula, né, no espaço tradicional. Até que nas imagens a gente consegue ver que agora estão tentando esse retorno, né? Mas, a meu ver, é bem complicado, porque não... na imagem 3 a gente vê que eles tentam filmar, ter uma aula compartilhada entre remoto e presencial, mas não... Acho que não tem toda a experiência de uma aula, né? Não, sem contar, né, Natália, que a gente já dava aula, a gente já dá aula há um certo tempo já, em outros espaços não formais de ensino, né, não na escola, por exemplo, mas em outros lugares, e então a gente já tem uma certa experiência de ensino que nos dava uma posição que a gente já tinha uma posição mais confortável, em relação, por exemplo, a quem está começando agora no estágio 1, por exemplo, nunca deu aula na vida, né? Nunca trabalhou numa sala de aula, né, Natália? Então, o que a gente percebe? Que dar aula no estado nesse momento é uma coisa meio... Não vou usar a palavra... não é algo inútil, mas é algo que para nós ia ser meio complicado. A gente não ia aproveitar o nosso estágio como a gente gostaria de aproveitar inicialmente, né? E aí, Natália, o que a gente acha, né? Que o estágio é um espaço fundamental para a formação da nossa identidade docente, né? Quer complementar alguma coisa, Natália? Não, pode continuar. Pode ser? Tá. Então, o ERE, né? Esse ensino remoto que a gente vive hoje, que não é um EAD, é uma transposição daquelas práticas que a gente tinha em sala de aula, só com virtual, né, com remoto, por isso o emergencial, né? Então ele é cheio de problemas, talvez às vezes os mesmos problemas que a gente encontraria numa sala de aula normal, só que agravados, né? Só que isso não nos dá uma oportunidade do espaço tradicional, né? Então a gente precisava de um novo espaço. Então o que aconteceu? A professora Flávia, né, a nossa orientadora, ela já ministrava um curso de formação para professores da rede estadual, né, da rede para educação básica, né, e aí, focado na resolução de problemas, né, formação de problemas e resolução deles, o título do curso foi esse, o curso de formação de professores de ciências naturais para abordagem de situações, problemas e investigação científica na educação básica, certo? E aí, o que a gente fez? A gente realizou o nosso estágio 3 neste curso. Então, a gente, em vez de dar aula para alunos da rede estadual ou do IFE, a gente trabalhou como professores estagiários no curso de formação para professores, certo? E aí, e aqui vem um negócio muito legal que eu e a Natália, a gente percebeu, né, Natália, durante o curso, que é o papel da identidade docente. A identidade docente é algo que é muito frisada, né, que o pessoal fala bastante na FACED e tal, e é algo que para nós, como a gente já tem uma certa experiência, a nossa identidade já está bem, para nós, ela é bem clara e tal, mas a gente começou a perceber a identidade dos professores, porque daí agora a gente teve a oportunidade de perceber os professores da rede estadual, né, da rede pública, transpostos, né, para o lugar de aluno. Além da diversidade de professores que existiam no curso, né? Exatamente, porque, muito bem, porque como o curso é à distância, né, ele foi realizado na modalidade à distância, remoto, ele acabou abarcando
o Brasil inteiro. Então, a gente tinha professores de todos os estados brasileiros, menos 2, eu acho. O Amapá e Roraima, eu acho que foram... E Amazonas, 3, acho que foram 3 estados, só que não tinham ninguém. Mas a gente conseguiu ter o contato com professores do Brasil inteiro nesse curso. Certo? E foi muito, muito legal, porque o que acontece? Aqui essa definição de identidade docente, que a gente tirou do Carlos Marcelo, a identidade docente, a identidade profissional, que se constitui como uma interação entre a pessoa e suas experiências individuais e profissionais, né? E aí ela se constrói e se transmite, né? Eu particularmente acho isso muito legal. Então aí que a gente percebe, né, Natália? Que a gente tem diferentes perfis de diferentes locais e isso reflete, por exemplo, na resistência à avaliação, a mudar a avaliação, por exemplo. Os professores são extremamente reticentes em mudar um perfil de avaliação. E, às vezes, eles transpuseram para nós ansiedades que é exatamente as mesmas que a gente passa enquanto estagiários, para a gente querer, por exemplo, inovar na avaliação durante o estágio. Eu quero fazer uma avaliação diferente no estágio 2, mas não posso mudar por quê? Porque o professor do estágio 2, o professor supervisor na escola, ele me cobra uma avaliação tradicional dentro de um molde, né? Porque ele tem que entregar aquilo para alguém. Ele não deixa, por exemplo, não dá uma liberdade para avaliar. E os professores também reclamam disso. E aí eles jogam para cima, vão jogando para cima, a culpa é da direção, por exemplo. E isso é interessante, porque eles passam também, mesmo eles já estando há muito tempo na profissão, eles também têm esse perfil, certo? Isso também se reflete nos problemas que eles constituíram ao longo do curso. A gente enxerga a identidade docente deles nos problemas. Muitos deles tinham dificuldades em fugir, por exemplo, de um molde daquele tipo de problema que é bem fechadinho, sabe? É uma pesquisa. Não entrando muito em detalhes sobre resolução de problemas aqui hoje. E aqui, Natália, aqui a gente tem o seguinte, uma dinâmica que a gente achou muito legal durante essa pandemia foi o seguinte, a inscrição inicial eram de 82 professores no curso, certo? Só que acontece, esses 82 a gente teve uma frequência média de metade, tá? E aí a gente dividiu eles em grupos. Por que a gente dividiu eles em grupos? Para a gente poder ter atividades em grupos menores para que eles pudessem ter um diálogo maior, né? Quanto maior o grupo, mais difícil é trocar o diálogo, ainda mais virtual, né? Que a cacofonia é algo que dificulta, né? Então, a gente dividiu eles em grupo. E aqui é a nossa turma, certo? Ao meu lado aqui está a professora Flávia, um convidado da palestra no dia, o professor Daniel, a professora Mara, que participou também, e aí, tirando eu e a Natália, os demais são todos professores, que estavam inscritos no curso. E foi muito legal essa atividade, a gente repetiu ela, porque ela foi de um sucesso, porque a gente conseguiu que eles interagissem entre eles em grupos pequenos e trabalhassem. A gente criou vários grupos no Meet e dividiu eles em grupos menores para eles conversarem entre si nesses grupos no Meet. E a gente foi repetindo essa atividade. Claro que aqui é a brincadeira minha da Natália, que a gente foi variando os animais aqui os temas dos grupos, né? Porque a gente escolheu só para ilustrar, né? Que fica mais fácil para nós do que, sei lá, o grupo A, o grupo B, o grupo C. A gente prefere dar um nome, né? A gente foi variando, foi brincando assim, e foi uma receptividade muito grande por parte dos cursistas, né? E aí, como resultado, o que foi produzido? A gente teve mais de 30 problemas foram produzidos no curso, certo? E a gente também usou TICs, né? Como o Padlet, para a gente poder postar esses problemas, e eles estão lá no Padlet, né? Para a gente poder discutir, um professor avaliar o trabalho do outro e poder discutir, ter uma discussão, né? Sempre a gente fomentando a discussão entre eles, né? O diálogo, porque
a gente só aprende com diálogo, né? Com a interação. Aqui o Padlet, um print do Padlet. Essa ferramenta foi uma ferramenta que a Júlia, deve estar aqui hoje, nos sugeriu, e eu achei ela extremamente bacana, mostrei para a professora Flávia, e um professor do grupo também insistiu para que a gente usasse, e a gente achou muito legal e resolvemos usar, e ela é uma coisa que foi muito incorporada pelos professores do grupo. Porque isso é outra coisa durante esse processo de pandemia, né? A busca por ferramentas que sejam interessantes de se trabalhar, né, com os alunos. Então Natália, vamos concluir, que a gente já passou 1 minuto do tempo. Então, o que isso mudou para nós, né, Natália? Que, em primeiro lugar, a nossa postura foi diferente do que a gente teria que ter, por exemplo, numa escola do ensino médio, né? Afinal, a gente estava lidando com profissionais já formados, né, que já tem uma base. É algo diferente, por exemplo, da gente se postar com alunos do ensino médio, né? E apesar da gente estar lidando com professores, eles tinham as mesmas ansiedades de alunos de colégio, assim, de ansiedade de fazer as tarefas, esse tipo de coisa. Então, foi... na hora da gente fazer o resumo, foi uma das coisas que surgiu, assim, foi uma das dificuldades do período, né? Que os professores eram alunos, né? Sim, exatamente. Eles eram alunos e normal, como qualquer outro, né? Como alunos normais. E isso é interessante, a gente achou extremamente interessante, porque eles não assumiram a postura de professores, né? Durante o curso, como aluno. E outra coisa que também, que eu e a Natália ficamos extremamente satisfeitos e extremamente alegres, e a gente gostaria de agradecer a professora Flávia aqui também, é que essa experiência foi muito melhor do que a gente tinha de expectativa quando começou o ensino remoto, que a nossa expectativa era de sentar no meio-fio e chorar. Por quê? Porque a gente achou que não era um momento muito ruim do ensino e tal, as escolas fechadas, e ensino remoto, aí veio à tona, por exemplo, aquela discussão de homeschooling, e a escola obsoleta, e não sei o quê, e a gente percebeu que esse momento foi muito melhor do que a gente queria, do que a gente esperava, na verdade. E a gente só tem a agradecer, e foi muito bom. Aqui as nossas referências. Alguma pontuação, Natália? Não, acho que é isso. Né? Então é isso. Então, nossas referências, e muito obrigado. Obrigado, então, pela apresentação. E ressalto que ao final das apresentações nós teremos a participação também possível das orientadoras, tá? Então elas podem colaborar também. Depois que todos os estudantes apresentarem, nós vamos ter um momento de debate e as orientadoras poderão, evidentemente, que participar também, certo? Pode deixar, professor, a gente vai ficar aqui, não vamos fugir. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Na programação, as orientadoras estão lá na programação também. Elas não fazem a apresentação do trabalho, mas depois, no momento do debate, elas estão convidadas a participar. Não, tranquilo, pode deixar. A gente volta, professor, fica tranquilo, a gente volta. Ok. Eu sei, vocês voltam. Então, agora, para a gente dar prosseguimento, eu chamo a estudante Camila Presser Dutra, da licenciatura em Letras em Inglês. E está inscrita como a segunda apresentação. Oi. Tudo bem, Camila? Obrigado pela participação. Fique à vontade, então, para contar um pouco da experiência de estágio desse ano. Vou abrir aqui para nós, então, os meus slides.
Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Ué, bom, então tá. Está aparecendo para vocês, é o que importa. Então tá, então primeiro boa tarde, meu nome é Camila. Eu percebi pelo cronograma que eu sou a única da Letras, então estou representando aqui o pessoal lá da Letras. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a experiência que eu tive fazendo um projeto de ensino de inglês numa escola estadual e de forma totalmente assíncrona. A gente não teve encontros online, eu não tive contato direto com os alunos, foi tudo através das atividades e de comentários pela plataforma que a gente usou. Então, o meu trabalho, como vocês podem ver no título, ele vai ser sobre canções, porque essa foi uma das propostas para eu poder cumprir o meu estágio, que é com a professora Margarete, que está aqui presente também, que era trabalhar, então, com textos literários. Daí a gente pensou que, como eu teria que ficar com muitos alunos, a canção seria uma estratégia para conseguir atingir o máximo possível de alunos, para tentar também ter essa acessibilidade a um maior número possível de alunos, até porque normalmente os alunos acabam se assustando quando a gente aparece com textos muito longos, né? Então tá, então um pouquinho sobre o contexto do lugar onde eu fiz esse projeto. Eu fiz esse projeto na Escola Estadual Padre Rambo, que fica ali no bairro Partenon, e eu trabalhei com os 3 anos do ensino médio. Essa escola, eles atendem somente o ensino médio, e eu fiquei responsável pelos 3 anos e por todas as turmas dos 3 anos para poder fechar minha carga horária. Foi bastante aluno, deu em média uns 579 alunos, que nem eu coloquei ali, mas infelizmente, né, não tive tanto retorno, então foi alguma coisa, foi manejável, eu consegui dar atenção para todos aqueles que se propuseram a fazer o meu projeto. Um pouquinho sobre a professora da escola, então. Ela já é formada, já faz uns 15 anos. Ela trabalha nessa escola também acredito, há mais de 10 anos. E ela é professora, além de língua inglesa, ela é professora de literatura. Então, eu acreditei, na época, e continuo acreditando, que foi uma ótima escolha, justamente porque ela já tinha essa proposta de trabalhar com textos literários na aula de inglês. Sobre o plano de aula dela, tanto da parte presencial quanto agora de forma online, infelizmente ela acaba se prendendo ainda àquela parte mais gramatiquentas, e as atividades online dela também focadas em fazer frases. Então, a minha proposta seria justamente tirar os alunos desse ambiente e tentar propor uma coisa totalmente nova. Então, eu fiz 3 projetos, na verdade, mas por questão de tempo e também por os 3 terem basicamente o mesmo tema, o mesmo objetivo, eu vou apresentar eles 3 de uma forma conjunta. Como eu disse antes, por eu ser a única da Letras, se vocês depois não entenderem alguma coisa ou se eu acabar falando alguma coisa muito específica, me chamem a atenção, por favor, porque o objetivo aqui é justamente trocar as ideias, né? Então, eu não quero que ninguém saia assim com não entendi nada. Então, tá. Então, sobre os projetos. O tema dos nossos projetos, então, foi usar canções. Eu usei canções em inglês de pop, rock, enfim, as que foram servindo para o propósito que era o meu projeto. Eu não escolhi nenhum gênero ou nenhum assunto em específico. Sobre o objetivo. Então, o objetivo desses projetos era apresentar a esses alunos uma nova visão de canções, porque normalmente a gente associa, né, aula de inglês, canção, é a prof vindo com um radinho embaixo do braço, e a gente vai só ler a letra da música, e é isso. Então, através de um trabalho que já foi feito no PPE da URGS, que é o Programa de Português para Estrangeiros, pelo Coelho de Souza, ele utilizou as canções de uma forma muito significativa. Ele queria que os alunos primeiro ouvissem as canções, tivessem percepções, ideias, opiniões sobre essas canções, e daí, então, a gente partiria para uma leitura da letra, que seria essa abordagem mais litero-musical. Então, eu também tentei entrar nessa linha de pensamento nesse projeto, portanto, vocês vão ver que nas minhas atividades eu propus primeiro que a gente ouvisse as canções, que a gente discutisse sobre elas, para daí, então, a gente entrar na parte de análise da letra. Então, o objetivo era propor uma atividade síncrona que fosse significativa para os alunos, que ajudassem eles e que fugisse, né, daquele tradicional de só completar lacuna. Os conteúdos que tem aqui são conteúdos, aspectos gramaticais que foram exigidos pela escola. Então, além do teu desafio de fazer atividades síncronas,
de fazer as atividades com as canções, que era uma coisa que eu não estava acostumada ainda. Eu também tive que enfiar os aspectos gramaticais que nem sempre fechavam muito bem com o que eu estava propondo, mas enfim, né? Professor é adaptação, então foi o que a gente fez. E sobre vocabulários, bom, vocabulário foi o que a gente precisou usar para fazer as nossas atividades, né? Aqui eu tenho um layout, mais ou menos, assim, um esqueminha de como é que eu pensei nas minhas atividades. Essa atividade assíncrona que a gente fez era para os alunos fazerem durante todo um mês. Então, eu postei a atividade no ambiente que eles estão usando, que é o Google Classroom, e eles tinham um mês para fazer todas as atividades. Então, eu pensei que seria interessante fazer 4 grandes atividades e eles fizessem uma dessas atividades por semana. Essa seria a ideia. Então, na primeira atividade, eu propus, então, uma coisa... Primeiro, para ver o que eles conheciam sobre música, se eles gostavam, para introduzir um pouco sobre o vocabulário que a gente ia trabalhar. Aí, na segunda atividade, vem a parte de realmente ouvir as músicas, ler as letras e discutir sobre isso. Na terceira parte, eu tenho a explicação gramatical, que é o que a gente está usando durante todo o projeto, e alguns exercícios de gramática também. E, por fim, na quarta atividade, a gente tem um produto final, que daí eu estipulei um para cada ano, né? Que eu vou apresentar para vocês também. Então, aqui eu trouxe o título dos meus 3 projetos. Eles todos, como vocês podem ver, têm songs no nome, que é música, porque eles todos ficaram dentro desse mesmo tema, né? Então, no primeiro, eu tentei focar um pouquinho mais na relação entre músicas, canções e sentimentos. No segundo, por questão do aspecto gramatical, eu tive que trabalhar um pouquinho sobre... daí eu tentei, né, encaixar tudo e trabalhar com canções que eles gostam, que eles odeiam desde 2015. E no terceiro projeto eu trabalhei com as canções e com as nossas experiências de vida. Eu trouxe algumas das atividades, eu não ia trazer todas, porque também ia acabar extrapolando, mas eu trouxe algumas só para servir de exemplo de que eu pensei para cada projeto. Então, basicamente, o que eu trouxe na primeira atividade, que é aquela atividade para ver se os alunos gostavam de música, para ambientar eles, eu trouxe atividades como nuvem de palavra, comparações, poemas e canções, linhas do tempo, algumas discussões sobre formatos. Por exemplo, a gente comparou esse que tem um símbolo do infinito, que é um poema concreto, né? Daí a gente comparou ele com canção, o que tinha a ver esses dois, porque a ideia era toda tentar estimular o aluno a chegar a uma conclusão se eles consideravam que canção era literatura. Na segunda atividade, que é a atividade que a gente ouviu as canções e a gente leu as letras, eu utilizei a tabela que o Coelho usou também lá no trabalho dele, que é uma tabela de percepção musical. Aqui nessa tabela a gente pedia para os alunos, então, ouvir as canções, e eles tinham que falar, por exemplo, quantos instrumentos eles escutavam, se eles achavam que aquela música era feliz, triste, se era dançante. Era realmente para eles mostrarem o que eles estavam achando sobre aquela música. E também daí as atividades com a letra, que era basicamente ler a letra, fazer algumas interpretações de texto. Na terceira atividade, como eu também mencionei, vinha essa partezinha que era uma explicação gramatical, e daí vinha alguns exercícios de gramáticas que eu tentei pegar todos os exemplos ou de dentro das letras que a gente estava usando, ou dentro do tema que a gente estava trabalhando, né, para não ficar aquela coisa desconexa com o resto, né. Acaba tu faz um trabalho todo sobre canções e no final tu pergunta sobre, sei lá, The Books on the Table, não tem nada a ver com o que a gente está trabalhando, né. E por fim, então, é que eu trouxe as 3 propostas que eu fiz para o primeiro ano do ensino médio, que é esse bem do canto superior aqui. A gente fez um poema sobre a quarentena, tudo sempre já com uma estrutura pré-estabelecida para poder ajudar que eles façam isso de forma mais autônoma possível. Para o segundo ano, a gente fez playlists, e para o terceiro ano, a gente fez um poema também, só que nessa forma de mensagem de texto. Aqui tem alguns exemplos dos trabalhos que eles fizeram. Aqui tem alguns números sobre a recepção que eu tive. Então, a grande maioria deles teve acesso pelo Google Classroom e devolveram também pelo Google Classroom, mas devido à localização da escola, teve muitos alunos que foram buscar também na escola, e aquele copiou ali é que, infelizmente, a gente teve esse problema, que teve alguns alunos que copiaram na íntegra o trabalho dos colegas, né? Mas, enfim, faz parte. Por fim, daí eu fiz essa avaliação, para a gente avaliar tanto o projeto, quanto a minha atuação como estagiária, e quanto a atuação deles como aluno. Eu fui feito num fórum do Google, e eu enviei o link para eles fazerem.
Então, como eu falei, sobre o projeto, sobre a professora, sobre o desempenho deles, e a parte mais importante, que é descrever o que você aprendeu nesse projeto, né? Ver se os alunos realmente conseguiram aprender algo com essa experiência que eu estava tentando propor para eles. E, por fim, então, as minhas conclusões, que foi fazer atividade assíncrona foi muito mais difícil do que eu estava imaginando. Eu também não tinha experiência, como os colegas estavam falando, né, em fazer atividades online. Então, a parte mais difícil foi fazer os enunciados, porque eu tinha que deixar os enunciados mais claros possível, porque eu não estaria lá para explicar, né, para dar uma segunda, terceira explicação. E ainda assim, claro, eu me disponibilizei pela parte de comentários, com o meu e-mail, mas ainda assim, a gente tinha que... A proposta era deixar o trabalho mais autônomo possível. As correções também foi um ponto que ficou um pouco negligenciado, porque eles já têm um acordo com a professora, então quando eu entrei, o nosso acordo ficou não ficou tão definido. Então as correções, acabou que eu acabei não corrigindo tanto quanto eu deveria. E por fim, eu acho que esse trabalho fez com que eu conseguisse trabalhar com canções de uma forma muito mais significativa, fugindo daquela coisa que a gente já conhece, que é de aulinha de inglês, que é só ouvir e ler a letra, né? Então, eu tentei trabalhar da forma mais significativa possível para o aluno, né? De uma forma que fizesse sentido para a vida deles também, e não só para o projeto, aquela aula que acaba na aula, né? E é isso. Consegui bem dentro do meu tempo. Ok, Camila, muito obrigado. Depois, no final, a gente volta a falar. E perguntas certamente serão feitas depois das apresentações. Tenho certeza que o pessoal fez algumas anotações aí. Muito bem. Então, agora eu passo a palavra para a estudante Helena Boneto, da licenciatura em Geografia. Então, boa tarde a todos. Me escutam? Sim, seja bem-vinda. Muito obrigado pela participação. Fique à vontade, então, para nos contar um pouco da sua experiência. Eu vou, então, compartilhar minha apresentação, né? Eu acho. Vocês me enxergam? Sim. Sim. Deixa eu ver se... Enxergamos a apresentação. E eu que não enxergo ela. Não sei. Nós estamos vendo a pesquisa sobre vulnerabilidade. É essa tela que a gente está vendo. Eu não estou conseguindo, me perdi aqui, né? Deixa eu ver de novo aqui. Vamos ver. E agora? Sexto seminário, estamos vendo. Então, vou para a apresentação. Então, meu nome é Helena Boneto, já sou professora há mais de 10 anos, né, da Rede Estadual do Rio Grande do Sul. Fiz mestrado e doutorado aqui na universidade, na URGS, e estou, na verdade, fazendo uma segunda graduação, que é a graduação em Geografia, e eu trouxe algumas questões mais reflexivas sobre o meu estágio, né, para que a gente possa pensar também juntos. Então, agradecer aos professores que estão presentes, professor Carlos, né, e aos professores orientadores também do estágio, e que a gente possa trocar algumas ideias e reflexões nesse dia. Então, eu sou da Geografia, já tinha dito, né, a professora Roselaine foi minha orientadora e o professor Nestor também. Então, eu já há algum tempo exerço minha profissão aqui no bairro Restinga, né, nós estamos nesse período de pandemia, nos adaptando a esse novo formato, né, de ensino remoto. A escola onde eu fiz estágio, né, tem 1.700 alunos, ela funciona nos 3 turnos, né, a turma que eu escolhi foi uma turma de 6º ano, tem 32 alunos cadastrados na plataforma, né, no Google Sala de Aula, que foi o que a gente acabou optando dentro da escola, e as aulas foram assíncronas sempre, né.
Então, no início, né, em março, se realizou uma grande pesquisa para entender um pouco como que a nossa comunidade escolar estava vulnerável, assim, às questões da pandemia, e a gente teve respostas em relação às famílias, né, que teve uma grande perda de renda, alguém da família perdeu seu trabalho, seu emprego, né? A grande maioria das famílias tem uma ausência, né, de estrutura, de computadores, até mesmo de acesso à internet, né, para acessar essas aulas. Então, a gente vê um cenário, assim, muito difícil de efetivamente realizar um ensino remoto, né, dentro de uma periferia urbana, né. Entendendo essas questões, né, eu procurei discutir no resumo, e durante todas as nossas aulas, a gente teve essa oportunidade também durante o estágio, de entender, compreender e dividir também as nossas ansiedades com os nossos colegas, de o quanto, né, a questão da presença do professor em sala de aula, das trocas, né, em sala de aula, como que isso se dá efetivamente, né, no ensino remoto, como que não se perde o vínculo, né, com a escola, com os professores, com os colegas, que é muito importante, né, tanto para a aprendizagem como para a socialização desses alunos, né, nesse ambiente, fora dele também. Então, meu resumo e, né, meu estágio foi tentar compreender essa questão da presença, né, que apesar de esses instrumentos, essas ferramentas, elas nos oportunizar uma grande possibilidade de vídeos, de fotografias, de várias ferramentas, a gente acaba tendo que, de alguma forma, interagir com esses alunos para que eles efetivamente não percam um vínculo, né? E não tanto as questões de conteúdo, né? Então, é importante, nas minhas aulas, eu sempre procurei enfatizar as questões do bairro, de como que eles percebem um bairro através de fotografias, através de instrumentos que sempre relacionassem esse aluno com o seu lugar onde ele vive. O conceito de lugar é muito importante na geografia, né? Um dos conceitos que, ao longo da minha trajetória acadêmica, sempre me chama muita atenção, porque o lugar está relacionado com as questões afetivas, com as questões de percepção, e ele vai, sim, efetivamente, influenciar na aprendizagem desses alunos, né? E durante as minhas aulas no ensino remoto, eu sempre procurei, de alguma forma, trazer imagens, trazer falas, ter um tipo de interação que valorizasse esse ambiente, esse lugar onde a gente vive. Eu vivo na Restinga também, eu vim morar aqui em função da escola, e eu acho importante, assim, a gente partir sempre do lugar, né, dessa leitura de um mundo, né, eu sou uma professora que fui construída através da teoria do Paulo Freire, né, de que a gente tem que entender essa leitura de mundo antes do aluno, antes da gente de fazer esse diálogo entre o que eles percebem, como eles percebem o mundo, e nós como percebemos, e os conhecimentos, né, socialmente construídos entre essas duas pontes, né. E eu acredito que seja um dos desafios importantes, assim, desse período pandêmico, desse período que nós vivemos, e eu me identifiquei com várias falas que os professores fizeram durante a abertura aqui do seminário, porque eu acho que é muito importante que a gente faça um seminário mesmo de escuta dos professores que estão nas escolas públicas, para a gente entender e fazer reflexões que permitam a gente construir caminhos mais efetivos de aprendizagem, né, a partir desse ensino remoto, que eu acredito que não seja, a gente não mude tão, não vai acontecer uma transformação tão rápida que a gente saia fora totalmente dele novamente. Então, agradeço a todos os professores e espero que a gente possa fazer um bom debate, uma boa discussão. É isso. Tudo bem, então. Muito obrigado aí pela participação. E, no final, a gente retorna para o debate. Obrigado, Helena. E agora temos duas estudantes da licenciatura em Geografia, a Carolina Bernardes e a Natasha Santos. Acredito que as duas estejam por aqui. Oi, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindas. Tá? Obrigada, Carlos. Fique à vontade, então, para contar para nós essa experiência.
Ok, então, primeiramente, queria informar para vocês que eu vou apresentar sozinha, porque a minha dupla teve problema na internet, né? Em tempos de ERE, isso acontece muito, né, infelizmente. Então, eu vou estar representando nós duas hoje nessa apresentação. Deixa eu botar aqui meus slides. Ok, tá aparecendo alguma coisa na tela para vocês? Pessoal? Sim, tá aparecendo para mim. Ok, muito obrigada. Então tá, deixa eu arrumar aqui. Opa! A minha tela tá preta para vocês também aí? Não, tá aparecendo a apresentação. Ué, que estranho. Deixa eu tentar arrumar isso. Acho que tu foi para a segunda tela, Natasha. Me pareceu. Segunda ou terceira. É uma tela que tem a foto da entrada da escola. Nossa, vocês já estão bem à frente. Eu vou tirar e vou tentar botar de novo. Spoiler. Meu Deus, gente, espera aí. Tá? Ok, agora eu vou fazer outra tentativa aqui. Tá, voltou a aparecer para você, certo? Sim. Tá entrando. Agora tá na primeira tela, eu imagino. Tá. Agora eu que tenho que conseguir ver, porque meu computador deu uma travada aqui. Peço paciência para vocês. Normal, fica tranquilo. Espera aí. Para mim ainda não tá aparecendo. Mas tu tem que é recomendável que tu consiga falar e olhar, né? E conseguir ver, né? Na tua própria tela, não na tela do Meet. Isso! Eu não tô conseguindo acessar a tela. Tá, eu vou ter que interromper de novo. Ver o que tá acontecendo. Tá, agora. Vou tentar de novo. Tá, pra mim tá aparecendo, pra vocês também? Sim. Tá, isso é o ideal. Vou botar a tela cheia aqui. Eu acho que o problema é quando eu coloco tela cheia aqui pra ficar direitinho. Pra mim fica... Eu acho que talvez eu vou botar de novo e vou deixar sem a tela cheia, tá, gente? Apresenta com a tela normal, dá pra ver bem. Dá pra ver bem? Ah, tá. Então eu vou fazer isso. Tá, ok. Aparecendo pra vocês? Ainda não. Não? Às vezes demora um pouquinho para carregar. Tá. Ah, não, eu acho que eu tenho que botar de novo. Foi? Agora sim. Ah, que bom. Então eu vou apresentar nesse formato de tela mesmo. Então, eu sou a Natasha, a minha outra dupla é a Carol, que infelizmente não vai poder estar presente nessa apresentação hoje conosco. Minhas professoras orientadoras é a Denise e a Hélida. Esse trabalho que eu vou apresentar para vocês é do estágio 2 em Geografia da licenciatura. Deixa eu ver. Passar para o próximo slide. Deu uma travada de novo. Natasha, a gente está vendo o slide da apresentação da escola. Para mim não, tá.
Então eu vou falando enquanto isso. Enfim, a escola que a gente fez o nosso estágio é a Escola Municipal Porto Alegre. Ela se localiza no centro de Porto Alegre. Ela foi fundada, se não me engano, em 1995. E é uma escola que passou por diversos problemas, assim, em relação ao seu fechamento, poder público municipal tentando fechar a escola. Ok, para mim voltou a aparecer. Tentando fechar essa escola diversas vezes, alegando alegando que o espaço estaria subaproveitado, né? Mas a escola atualmente se mantém aberta como liminar. E ela é um espaço, além, né, de um espaço educativo, é um espaço de acolhimento e socialização. Próximo. Ah, tá. Então, os sujeitos envolvidos no nosso estágio é população em situação de rua e vulnerabilidade social, majoritariamente da região ali do centro de Porto Alegre. Então, o nosso estágio, ele teve início em outubro, novembro, foi mais ou menos por essa época, né? Mas a conversa com a escola começou bem antes, começou lá em março, que as nossas professoras, Hélida e Denise, elas entraram em contato com diversos espaços educativos para ter esse primeiro contato com os educadores, para que nós, estagiários, não chegássemos lá do nada, assim, né? Aí elas tiveram esse cuidado de ir até esses espaços antes, né? A nossa proposta para a escola, ela foi construída através de muito diálogo com os educadores da EPA, né? Isso foi algo que foi bastante enfatizado no nosso estágio, da gente não ir para a escola com uma proposta pronta, mas sim ir lá, escutar os professores e para conseguir entender qual é a demanda deles, né? Aí, a partir disso, a gente fez reuniões com a direção da escola, com professores de diversas matérias, assim, também, que nos explicaram algumas coisas e nos contaram também como que eram os alunos, né? Porque o nosso estágio, né, ele aconteceu no meio de uma pandemia, o que impossibilita, né, a gente ter um contato pessoalmente dentro de salas de aula, uma troca professor-aluno. E aí também não foi possível ter aulas online com os alunos, né, porque não é população de rua, não tem acesso à internet, computador. Então, tudo isso a gente conversou com os professores da EPA e, a partir disso, eles nos falaram que a demanda era a gente construir atividades. Então, seriam folhas de atividades que seriam entregues para os alunos. Nos explicaram a necessidade, né, que as atividades elas terminassem em si mesmas. Até mesmo falaram que até quando é aulas presenciais, eles procuram fazer atividades que terminem em si mesmas, porque o aluno que vai numa aula hoje não é garantido que ele vá amanhã, né? Então, é mais aconselhável fazer essas atividades que os conteúdos terminem naquela mesma aula. E foi isso que a gente procurou trazer nas atividades que a gente pensou, né?
conteúdos que terminassem na mesma atividade, na mesma folha, né? Também que todas as ferramentas, né, que fossem necessárias para os alunos responderem as questões estivessem nas atividades, né? Que esse aluno não precisasse consultar outros materiais para conseguir responder às nossas atividades. Então, a dinâmica do estágio, como eu já falei, ela se deu com uma escuta atenta, né, aos professores da instituição. Também a gente construiu as atividades com outro grupo de estagiários de geografia que fez estágio no mesmo espaço que nós. E a gente procurou fazer atividades que conversassem entre si. Por mais que elas tivessem que terminar nelas mesmas, que não pudessem ter uma continuação na próxima aula, na próxima atividade, a gente procurou que tivesse uma coerência entre os conteúdos, e essas atividades foram entregues semanalmente aos alunos. Também procuramos pensar em atividades que abordassem a localidade de onde os alunos vivem, né? Que é aquela região central ali de Porto Alegre, em sua maioria. Com isso, a gente trouxe para nossas atividades o Guaíba, ocupações da área central. Vou passar para o próximo slide. Okay. Com isso, a gente também, por todo esse contexto que a gente vive, a gente não teve acesso às atividades que a gente deu para a escola entregar para os alunos. Essas atividades, elas não retornaram para a gente, e mesmo quando no ensino normal, assim, digamos, né, entre aspas, sem ser ele, as atividades, elas não costumam retornar, né? Isso nos foi alertado nas reuniões com os professores. Também, eu e a Carol, durante o estágio, a gente conversou bastante sobre a diferença que fez a orientação da professora Denise e Hélida, elas estarem ajudando a gente em cada passo na construção das nossas atividades. E também, de novo, a importância da escuta ativa com os professores, né? Porque como a gente está nessa situação de não poder ver os alunos, não poder estar pessoalmente com eles no mesmo espaço, foi importante a gente escutar dos professores como que eram esses alunos, quais as suas necessidades, porque, infelizmente, no momento a gente não pôde conhecê-los. Também sentimos muita falta disso, né? Essa troca entre professor e aluno, pessoalmente nos espaços. Eu trouxe uma citação teórica, que eu vou ler para vocês. Não há ensino sem pesquisa, e pesquisa sem ensino. Esses quefazeres se encontram no corpo do outro, enquanto o ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei e me indago, pesquiso para constatar, constatando, intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. Eu trouxe essa citação teórica, a gente pensou nela, porque na construção das nossas atividades, algo que foi muito importante foi a pesquisa. A gente pesquisar com os professores como eram os alunos, já que a gente não pôde conhecer eles pessoalmente, pesquisar o que seria interessante para esses alunos aprenderem e que fossem conteúdos que estivessem presentes no dia a dia deles, coisas que eles pudessem ver e refletir andando pelas ruas. Sempre também pesquisamos e procuramos trazer nas atividades formas que trouxessem para os alunos sempre uma reflexão crítica a respeito dos conteúdos que a gente passou para eles. Então, essa citação teórica, ela traduz
a importância que a pesquisa teve na construção dessas atividades para a gente. Queria agradecer vocês pela escuta do trabalho e pedir desculpa porque eu acho que acabei ficando um pouco nervosa de não ter dado certo de primeira os slides aparecendo na tela, enfim. É isso. Natasha, muito obrigado. Obrigado, então, pela participação. Não ficou nervosa, não? Apresentou bem. Obrigada. A gente conseguiu entender perfeitamente o que foi desenvolvido. Então, depois a gente tem momentos de debate, aí você volta. Ok. Valeu. Então, Valeu. agora, isso. Eu chamo agora pelo menos estão inscritas 3 estudantes para esse trabalho, que é a Gabriela Osório, a Júlia Dallagnese e a Laura Cardoso. Não sei se as 3 estão aqui ou se tem alguma representante. Sim, a gente está aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, eu vou começar aqui e vou apresentar. Sejam bem-vindos, então, e fiquem à vontade. Muito obrigada, Carlos. Obrigada. Boa tarde aí. Compartilhar. Tá, vocês estão vendo a apresentação? Sim. Sim. Tá. Então, vamos começar. Eu sou a Júlia, então a gente tem no grupo eu, a Gabriele e a Laura. A gente é o grupo que fez a atividade junto com a Natasha e a Carol, que acabou de apresentar. Então, as profs orientadoras foram a Hélida e a Denise. O nosso trabalho, ele é em conjunto junto com a Natasha e a Carol. Então, talvez algumas coisas que eu falar, vocês já acabaram de ouvir, e outras vão ser complementares. Então, o nome do nosso trabalho é Adaptações Pedagógicas, reflexões sobre o desenvolvimento do estágio docente em geografia no contexto pandêmico. Então, a gente fez esse estágio na Escola Municipal de Porto Alegre, conhecida como AEPA. Eu acho que é importante a gente começar falando um pouco sobre a disciplina de estágio supervisionado 2 em geografia, porque ela tem uma súmula um pouco diferente das outras, né? Ela busca aproximar os alunos da licenciatura com espaços escolares e não escolares que têm atividades diferentes, outros tipos de atividades de ensino e aprendizagem. Então, são lugares de espaço de educação não formal, né, um ensino não convencional. Então, essa cadeira de estágio, ela pensa muito em fazer um projeto que vá de acordo com a demanda daquele espaço. Não é a gente chegar lá e apresentar o que a gente tem dentro da universidade. É a gente entrar no espaço, ouvir o que eles têm para dizer, porque a gente tem muito a aprender com eles, e, a partir daí, fazer um projeto novo, né? Se quiser passar, Ju. Eu trouxe uma citação da Maria da Glória que fala sobre espaço de educação não formal, que ela define como um espaço em que se aprende no mundo da vida, via os processos de compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações coletivos cotidianos. E eu acho que essa citação, por mais que ela seja bem simples, ela reflete muito o espaço que a gente escolheu para fazer o nosso estágio, que é a EPA, a Escola Municipal de Porto Alegre. Tá, então, um apanhado, geral da Escola Municipal de Porto Alegre, a EPA. Então, ela tem como objetivo cumprir o que está estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA. Então, ele vai dizer sobre o direito ao acesso à educação para crianças e adolescentes que estão em situação de rua, e no caso aqui a gente está falando da região central de Porto Alegre. Como a Natasha falou, eles atendem principalmente as pessoas que estão em situação de rua no centro de Porto Alegre. E ela fica localizada na rua Washington Luiz, e são cerca de 100 alunos, e uma das coisas que a gente achou mais importante de trazer é que a escola ela busca trabalhar em torno da interdisciplinaridade. Bom, então, as demandas, como a Natasha falou, a gente teve algumas reuniões pelo Meet, por causa do contexto que a gente se encontra, com os professores que trabalham no colégio. Então, eles nos apresentaram algumas demandas que a escola tem e que elas precisavam que a gente ajudasse nisso, como estagiárias ali. Então, a gente trouxe aqui as principais demandas que a gente percebeu nas reuniões. Então, a gente observou a necessidade de planejar atividades únicas, que elas
tenha um início, um meio e um fim, não sendo preciso uma continuidade, porque muitas vezes o aluno não comparece numa semana ou na outra não, e vai num dia e não vai no outro, pelas adversidades do contexto social do aluno. Então, era preciso que a gente planejasse atividades únicas, que elas começassem e terminassem naquela aula. Então, outras demandas da atividade da escola é que elas tivessem atividades autoexplicativas. O que é isso? Elas não precisariam de uma pesquisa adicional, porque os alunos não têm aonde pesquisar, não têm acesso à internet, não têm acesso a livros, então não teria como a gente pedir para eles, pesquisem sobre tal coisa, uma atividade que necessitasse dessa pesquisa adicional. Outras coisas que que os professores trouxeram era trabalhar junto com atualidades e o contexto social dos alunos. Então, o que tivesse ao redor dos alunos, as atualidades que estão passando pelo mundo, foram coisas que eles trouxeram para a gente. Além disso, como a Natasha trouxe, a gente buscou fazer atividades que tivessem interligadas com a realidade dos alunos, mas também interligadas entre as atividades do meu grupo e do grupo da Natasha, para não ficar uma atividade sobre uma coisa e outra atividade na semana seguinte sobre outra coisa, totalmente paralela. Então, a gente buscou fazer essa sequência. A gente abordou bastante a paisagem urbana, principalmente a rua. A gente pensou em propostas de aula que não necessitassem de muitos recursos, por a escola não ter todos esses recursos, e os alunos também. E uma outra questão que os professores trouxeram foi a de trabalhar situações que envolvessem o sensorial, o imaginário, essa percepção do sensível e a cartografia enquanto linguagem com os alunos. Então, é mais ou menos isso que a escola nos trouxe como demanda. Bom, partindo agora para a metodologia, né, como que a gente pegou essas demandas e transformou em atividades. Como a gente tinha falado, os alunos, eles têm que ir até a escola buscar o material, então as atividades, elas deveriam ter uma forma física, porque eles não têm acesso à internet, então não poderiam fazer uma reunião como a gente está fazendo agora, né. E a gente dividiu as atividades com outro grupo que foi apresentado antes, o grupo da Natasha e da Carol. Então a gente intercalou durante 2 meses as 4 atividades, até a nossa atividade, a última, vai ser entregue amanhã, no dia 4 de dezembro. E também as temáticas, elas não poderiam ter uma distinção de etapa, porque a atividade seria entregue para o aluno sem distinção do ano que ele está, né? Então teria que ser uma temática que vai abranger todos os anos finais do ensino fundamental. E como a Júlia falou, também tem que ter relação com o cotidiano urbano dos alunos, focando nas áreas centrais de Porto Alegre, que é onde está localizada a escola e é onde os alunos mais circulam. Então, a gente escolheu 4 assuntos, um para cada atividade. O primeiro seria a mudança de paisagem na Orla do Guaíba, o segundo, o consumo e descarte de lixo urbano de Porto Alegre, o processo de urbanização, focando também em Porto Alegre, e sistemas fluviais e pluviais com relação em desastres também, focando na parte central de Porto Alegre. Eu trouxe também uma citação do Paulo Freire, que eu acho que foi o que bastante guiou a nossa metodologia, que é: o educador de rua deve acrescentar à sua preparação acadêmica os conhecimentos de uma metodologia para abordar, compreender, respeitar e ajudar o menor de rua como sujeito participante ativo. Então a gente não podia somente trazer o conteúdo de dentro da universidade e passar para eles. Teria que ser assuntos que realmente importassem para eles, que eles pudessem se enxergar ali e construir juntamente com a gente o conhecimento. Agora a gente trouxe um exemplo de uma atividade, todas elas têm uma estrutura bem parecida, são 2 páginas, a primeira tem o cabeçalho, o título e textos reflexivos que abordam a temática, a gente tentou trazer boxes para destacar o texto, para não ficar uma leitura muito pesada, algo muito maçante para o aluno, também juntando com imagens, enfim, sobre o assunto, para poder ilustrar bem. E a segunda página são as páginas de atividades, que são atividades que eles poderiam fazer após aquela leitura, também, como a Júlia falou, não precisando ter uma pesquisa externa. Por isso mesmo, também a gente trouxe um glossário com os conceitos mais importantes que estavam no texto, porque se fosse algum conceito que ele não conhecesse, ele podia pesquisar na própria atividade e não precisar de um auxílio externo. Acho que é isso. Das reflexões que ficaram após a finalização do estágio foi a importância da instituição pelo seu caráter educacional, tanto por cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também por atender adultos que não tiveram acesso anteriormente à educação. Então, é uma instituição que está tentando fazer um esforço grande para garantir o direito fundamental à educação, e por ser um ambiente importante de sociabilização
que, dando voz a esses alunos que se encontram nessa situação de vulnerabilidade social, aborda as vivências deles, respeitando as suas diferentes origens e motivos para se encontrarem em situação de rua, e é muito importante para eles compartilharem as histórias deles, até porque são um grupo social muito estigmatizado e marginalizado, como muitas vezes a gente vê discursos preconceituosos que abordam as pessoas em situação de rua, estando nessa situação, ou por quererem estar, ou por ser mais fácil, o que não é verdade. E, além disso, o caráter de auxílio social, porque a escola é um ambiente que dá acesso sanitário, onde eles possuem banheiro, água potável, acesso à alimentação, que se manteve durante o contexto da pandemia. Toda sexta-feira a escola disponibiliza marmitas, que são entregues junto com as atividades pedagógicas de cada disciplina. Proteção social, porque existem casos dentro da EPA em que eles ajudam até na confecção de documentos, porque no momento de matrícula da escola, eles têm que apresentar a identidade ou certidão de nascimento, e às vezes os alunos não possuem esses documentos, então a escola presta esse auxílio. Também a reflexão do aumento da vulnerabilidade com o Covid, essas pessoas ficarão mais vulneráveis ainda, porque, por exemplo, o acesso sanitário agora, com a escola fechada, já não é algo mais possível, e a gente ficou muito na reflexão também de como seria importante ter mais instituições voltadas para as pessoas em situações de rua, que no caso de Porto Alegre são um total, até julho, tinha contabilizado no ano de 2020, 2.700 pessoas em situação de rua, e que a gente sabe que com a situação do Covid tem aumentado esse número, tem crescido. E pode passar, Ju? Desafios ficou muito a questão do contato com os alunos, a importância de conhecer o espaço escolar. Como a Helena citou na apresentação dela, a gente conhece o aluno, conhece o espaço onde ele está aprendendo, a gente vai conhecer esse lugar, espaço de atividade dele para planejar o conteúdo pedagógico, e a gente não teve essa possibilidade. Por mais que a gente tivesse reuniões com outros professores, dificultou o nosso trabalho conhecer de fato esse aluno. E aí a gente trouxe uma citação do Paulo Freire, que a leitura dele de Educadores de Rua foi uma leitura importante para a gente. E ele fala: agora seja um momento novo, ele é vivido no contexto uma nova postura de educador. Essa frase no texto, ele está falando sobre entrar em contato com alunos em situação de rua, como é importante para a gente quebrar algumas perspectivas que a gente tem no ambiente de escola com alunos em situações mais privilegiadas. A gente não tem contato, que no grupo anterior de trabalho foi o Lucas que falou das frustrações, da gente entender esse que é triste, coisas que não puderam ser complementadas, serem executadas como a gente gostaria, mas que ficam de uma nova adaptação. E aí? Daí, no final, a gente gostaria de agradecer a prof. Dani Cardoso, a Milena e o Paulo, que são as pessoas que trabalham lá no colégio. A gente também queria agradecer a Hélida e a Denise por nos auxiliarem tanto com isso, e a gente também queria agradecer a Natasha e a Carol por estarem com a gente, compartilhando das mesmas experiências e nos ajudarem a pensar nas atividades e em todo o processo. Eu acho que é isso, gente. A gente botou as referências aqui, deixa eu sair e parar de compartilhar. Deu. Muito obrigado, então, ao trio aí da geografia. Depois, na hora do debate, vocês retornam, então. Obrigado pela apresentação. E eu chamo, então, representantes da licenciatura em Química. Eu sei que um deles não vai estar, né? Que é o Andrei e o Rafael. Olá, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Então, eu sou o Andrei, o Rafael infelizmente não pôde acompanhar, né, como foi dito anteriormente. Então, fique à vontade para contar a experiência. Tá certo, professor, obrigado. Então, boa tarde a todos, né? Eu sou da licenciatura em Química, eu vou relatar um pouco sobre a minha experiência e a do Rafa, sobre a cadeira de estágio 2, que fomos orientados pela professora Daniele,
Então, bom, a gente fez o estágio na escola em que eu trabalho, que é uma escola da rede privada de ensino aqui de Porto Alegre, que teve esse momento atípico, né, por conta da pandemia, do qual, por conta disso, que a gente resolveu fazer esse estágio na escola em que trabalho. Sempre preferenciei fazer na escola estadual, até para ter mais experiência em torno de outras realidades diferentes da que eu estou mais habituado na questão do trabalho. Infelizmente não foi possível, né, então, ou melhor, foi mais fácil da gente realizar esse trabalho na escola que eu comentei, nessa escola, que é o Província de São Pedro, do qual, desde o início da pandemia, quando começou a questão de fechamento, de distanciamento e tudo mais, da questão da quarentena, eles usaram como recurso a sala virtual Classroom. Então, tudo que foi desempenhado através da atividade do estágio foi através de derivados do Google, né? Então, foi o Google Forms, Google Docs, Google Drive, então, tudo que foi derivado dele. Tendo em vista que a gente realizou o estágio em torno da licenciatura em Química, né? Uma das grandes preocupações que nós tivemos foi da questão da maneira como se comunicar, né? Muitos dos colegas podem compartilhar da ideia, possivelmente, de que Química possivelmente foi uma disciplina talvez dolorosa, por assim dizer, no ensino médio, por conta do grande nível de abstração que ela se apresenta, né? Então, uma das maneiras que a gente resolveu auxiliar, visto que na escola a gente não teve um momento de regência, a gente teve como acordo para desempenhar o estágio lá, como as aulas eram síncronas, eram gravadas, então para facilitar essa relação, a gente combinou com a professora responsável na escola de que elaboraríamos atividades suplementares, né? Então, tendo em vista isso, a gente pensou, bom, vamos tentar elaborar atividades, materiais e atividades que ajudem a amenizar essa abstração que, por vezes, a disciplina de Química pode se apresentar. Tendo isso em vista, a gente pensou, né, vou apresentar aqui a janela. Aqui está dizendo que está compartilhando, espero que esteja. Se alguém puder me confirmar. Acho que agora está aparecendo. Tá certo, obrigado, professor. Então, tendo em vista isso, a gente entrou na questão para desempenhar essa função, acompanhando as turmas de primeiro ano da escola, do qual eles estavam vendo conteúdo programático bem a parte de reações químicas. E esse conteúdo, reações inorgânicas, esse conteúdo, por vezes, ele tem uma complicação que ele usa símbolos e relaciona aspectos macroscópicos com nível atômico, então isso pode causar uma série de confusões mentais nos estudantes, porque justamente eles não têm um conhecimento prévio sobre como relacionar esses três aspectos, né? A parte de símbolos, a parte com o macroscópico, com o nível atômico, né? Então, por vezes, eles estão acostumados com uma reação química a nível macroscópico, que é mais fácil, mas não relacionando com os outros dois. Então, tendo isso em vista, a gente pensou, bom, vamos nos comunicar através de uma linguagem acessível a eles, né? Usando a ideia de cards, né? No formato, a gente usou o Canva para elaborar esses cards. Então, trazendo a ideia dos símbolos, como representar algumas coisinhas que aparecem da simbologia. Então, para usar como no formato, que nem eu comentei, de cards de postagem de Instagram, que lá pelo Canva tu pode regular o formato, e alguns termos que são próprios do quimiquês, que a gente comenta, que é próprio da química, que a gente usa muito na química. Então, elaboramos alguns cards em torno desses símbolos. Ainda, como eu comentei, eram reações químicas, então a gente também elaborou cards pensando nisso, que relacionassem esses três aspectos, né, da parte do símbolo com o rearranjo molecular, que é uma parte mais específica de como lidar com essas reações, e ainda uma maneira macroscópica do equacionamento, que é uma habilidade necessária né, nesse momento, que é
exercitada, né, criada e exercitada. Então, todo esse material sendo utilizado como suplementar ao longo das aulas, né, e ao final também. Então, por vezes, o professor estava lá comentando no próprio arranjo molecular, né, com as bolinhas e tudo mais, então usava esse material para ilustrar melhor. Claro que só isso também pode ser insatisfatório para tentar ilustrar. Então, a gente buscou também reações, e editamos alguns vídeos, em que mostrasse exatamente aquilo que eu mostrei anteriormente, né, dos símbolos e do próprio, do cardzinho ali, da reação completa, e utilizamos vídeos em que mostrasse isso também, né, tentando suprir a falta de um laboratório, né, que é algo que ajuda bastante a ilustrar todos esses parâmetros que eu estou comentando. O vídeo, então, era acompanhado de uma legenda, com o próprio linguajar apropriado, mais adequado para essa situação. Então, todos esses materiais eram para ser utilizados juntos, né, ao longo da aula, para tentar deixar de uma maneira que fosse possível, ou pelo menos mais possível, criar esses links entre o que estava sendo visto no slide, né, com alguma coisa mais real, com a atividade laboratorial que a gente estava comentando e exercitando, né? Então, deixar menos abstrato, pelo menos, esses links, essas conexões. Ainda, esse foi o material suplementar, né? Como a escola ela tem uma preocupação referente a controle de nota, questão de avaliações, também fizemos uma série de avaliações. A gente criou atividades, né? Listas de exercícios, que foi um pedido da professora, e uma atividade em particular, que foram para os estudantes realizarem experimentos caseiros, certo? A gente elaborou esses experimentos caseiros utilizando a metodologia do POE, né, predizer, observar e explicar. Para isso também, né, tudo isso era alimentado dentro do Classroom dos estudantes. Então, cada turma tem o seu próprio universo, onde é postado o material, é postado as atividades. Então, com isso, a gente conseguia ter esse meio de comunicação com os estudantes. E tendo em vista aqui, a gente estava usando os derivados do Google, o predizer, observar e explicar, para o momento de predizer o que ocorreria nas reações, a gente usou o Google Forms. Então, essas reações caseiras, eram 4 reações caseiras, que talvez mais tarde, se der tempo, não quero me passar, se der tempo eu explico um pouquinho melhor elas, eram descritas de uma maneira bem, através de um linguajar, e os alunos, os estudantes, né, responderiam as suas opiniões. Esse momento do predizer é importante salientar que a gente precisa criar uma relação com os estudantes eu trocando o time, eu me esqueci, estou compartilhando a tela, tendo ideia de que a gente não está averiguando, a gente não está avaliando eles no nível se está certo ou errado, a gente está tentando buscar o conhecimento do aluno a respeito daquilo ali. Ele vai fazer uma predição a respeito do que ele já sabe, com o conhecimento que ele já tem. Então, aqui é importante a gente sempre enfatizar, né, de que não tem, nesse momento a gente não está avaliando se está certo ou errado, a gente quer a participação, né? Então, eu tinha 2 turmas de primeiro ano, um universo de em torno de entre 50 e 60 alunos, alguns não responderam, e a gente consegue uma riqueza de respostas a partir daí, né, que dá para fazer um trabalho incrível, né, com essas respostas posteriormente, óbvio. Foram, que não comentei, 4 experimentos, várias respostas, por vezes o Google Forms dizia, tal resposta foram iguais, né, e com isso cada um usou suas próprias palavras, né. Claro que sempre vai ter alguma questão de cópia ou não, né, mas pode ser, está suscetível a isso, né. As reações, por si só, a gente está como errata, né, os alunos eles postavam, a gente pediu um registro desse trabalho, né, vou colocar aqui nas instruções dele. Na errata, é errata porque a gente teve que fazer uma correção, que infelizmente a gente errou a respeito de um reagente, né, que a gente achava que tinha uma determinada substância num reagente caseiro, não tinha sido retirado, então por isso está escrito errado, e ficou o nome do documento. Então essas reações, lembra, que nem eu comentei, são reações possíveis de serem realizadas em casa, todas elas com a metodologia, o passo a passo, o que o aluno ia
ia observar, né? Então, esse segundo momento de observação, com algumas perguntinhas. E essas perguntinhas tinha como mais importante, ao meu ver, né? Além de, obviamente, tudo é importante, né? Mas o mais importante era justamente esse registro das respostas, das experiências, né? Poderia ser através de fotos ou vídeos. Então, é uma riqueza de detalhes, uma riqueza de conteúdos, porque eles se divertiam. Inclusive, esse vídeo ilustra muito bem que é um momento em que eles estão ressignificando o seu ambiente, né, dentro de casa. Então, a gente conseguia observar uma série de... Claro, cada uma na sua particularidade, né, a sua empolgação, tive relatos que o pessoal me contava N coisas, até de estudantes que não sabiam nem usar o liquidificador, ou que o liquidificador estava estragado, que tem um momento ali para isso. Então, a química foi ressignificada, né? A química ela foi trazida de outra maneira para o ambiente domiciliar, que era uma das nossas propostas com essa atividade, para que eles observassem a química de uma maneira menos abstrata, justamente, e mais vinculada com o seu cotidiano, com o seu contexto, e pudesse montar esses links, né? Então, a nossa preocupação, que dentro disso tudo, né, também de avaliar, então, nesse momento, eles estão observando que aquelas predições que eles fizeram se estavam corretas, ou o que aconteceu diferente, e aqui a gente pode, a partir desses resultados, né, explicar uma série de coisas, né? Então, explicar tudo isso que está acontecendo, como está acontecendo, por que não deu certo, o que é um método científico, o que é... como é que é o processo de laboratório, que por vezes a gente não sabe, né, mas experiências dão erradas, né, dentro da pesquisa. Então, dá para discutir todos esses resultados. Esse momento ainda está sendo feito, na realidade, porque a gente terminou todas as atividades um pouco antes, então esses resultados ainda estão chegando e a gente ainda está conversando sobre. Mas, a princípio, o nosso estágio foi isso, então a base dele foi justamente elaborar esse material suplementar para auxiliar o professor regente e elaborar uma atividade para tentar linkar os conhecimentos que estão sendo vistos da química na escola com o cotidiano e com o contexto, e assim ter uma aprendizagem mais significativa a respeito da química do ensino médio, e menos distanciada, por assim dizer. Obrigado, então, ao Andrei, e passo a palavra, então, para a professora Margarete, que vai fazer a mediação aqui, ou dar prosseguimento a alguma pergunta, ou a perguntas das orientadoras, ou seus orientadores que quiserem participar. Margarete, essa parte é contigo, então. Tá bem. Obrigada, Carlos. Bom, em primeiro lugar, eu queria parabenizar todos que apresentaram, todas e todas, né, o Douglas, a Camila, Helena, a Natasha, né, a Carol, que não veio, mas também, Gabriele, a Júlia e Laura, e o Andrei, e o teu colega Rafael, foram todas, né, compartilharam conosco aqui apresentações muito, muito legais e, assim, que nos fazem pensar muito e aprender muito, né, e principalmente porque mostra claramente os desafios que vocês enfrentaram, né, e como enfrentaram esses desafios. Eu queria levantar algumas coisas que eu achei que foram comuns, né, nas apresentações, e talvez fazer duas perguntas gerais para que todos possam acrescentar alguma questão, né, e aí vocês usam esse tempo para, enfim, complementar como quiserem, né. Eu acho que eu gostaria de começar com uma questão que acho fundamental, que a Helena levantou sobre a presença, né? Todos vocês mencionaram isso, né? Como, assim, muitos de vocês trabalharam só com encontros assíncronos, né? Ou com materiais e com ensino, né? Na modalidade assíncrona, e
esses, né, os de vocês que trabalharam assim, mencionaram das dificuldades de ter retorno, alguns de vocês, inclusive, falando do quanto de retorno tiveram, né? E outros que trabalharam também sincronicamente, que eu acho que foi, né, o Andrei e o Douglas e a Natália, né, no início, mas também, né, em contextos diferentes, buscando motivar esses alunos, de alguma forma, para estarem presentes, né, e para se envolverem de alguma forma. Então, eu acho que, assim, a primeira pergunta que, né, para todos, é como vocês, nesse processo, se construíram como professores, tendo que lidar com a busca de uma presença que, numa sala de aula presencial, né, como diz o nome, está ali, embora, obviamente, a gente saiba que os alunos podem estar voando, eles estão de corpo presente, mas não necessariamente de mente presente, né? Mas dá uma sensação para o professor de que eles estão ali, de alguma forma, muito grande nas aulas remotas, né? E assim, eu gostaria de ouvir de vocês sobre a construção identitária, ser professor, aprender a ensinar, né? Como vocês lidaram com isso e como vocês pensaram sobre isso, certo? Alguns de vocês, acho que muitos, né, na verdade, se não todos, né, falaram justamente da construção de materiais, da construção de atividades a partir de demandas, né? Bem especificamente, a Camila teve esse, né, justamente partiu das demandas da escola, dos professores, da professora, a mesma coisa a Natasha, a Gabriele, a Júlia e a Laura, também o Andrei, né, falando da elaboração de materiais que seriam suplementares, né, para ajudar o professor. Então, também, e eu acho que Douglas e Natália, e mesmo a Helena, que não falou muito da construção das aulas em si, mas essa eu acho que foi também, esse também foi um desafio para todos nós, né? Como tornar esses materiais, como calibrar esses materiais para os alunos. De novo, relacionado à presença, né? Que a gente, em sala de aula, está vendo o rostinho deles, e consegue ir calibrando no aqui e agora, né, pela resposta que a gente vai tendo. Então, também gostaria de ouvir a todos sobre essa questão, como vocês anteveram questões ou pensaram questões para calibrar essa elaboração dos materiais que vocês fizeram. Eu teria muitas perguntas para todos, mas específicas, né? Mas eu acho que seria legal fazer uma rodada, assim, que a gente pense algumas questões que são nossos grandes desafios, né, nessa jornada no ensino remoto emergencial. Então, enfim, eu acho que, de repente, a gente vai na ordem, né, e cada um fala um pouco, ou acrescenta outras coisas que vocês quiserem. Oi, a ordem da apresentação? Isso, acho que o Douglas e a Natália, né, foram os primeiros. Querem acrescentar alguma questão em relação a isso, ou outra coisa? Então, professor, a questão é a seguinte, para nós, com relação à presença deles, foi muito mais tranquilo que para o pessoal da rede pública, por exemplo, certo? Porque o público é diferente, né? Só que acontece que é o seguinte, conforme a gente foi avançando, começamos em setembro e terminamos em novembro.
E aí, conforme a gente foi avançando, o que acontece? Como o Brasil não é homogêneo, a questão do Covid não é algo homogêneo no Brasil, quer dizer, é homogêneo, né? Tá subindo, tá morrendo gente no Brasil inteiro. Mas a questão é que naquele período ela vinha decaindo, né? A curva começou a ter uma decair e no norte do país, ali no Nordeste, Norte, no Pará ali, e na região Sudeste, o pessoal começou a voltar da aula. E então o que acontecia? Teve vários professores que passaram a pedir que as aulas fossem gravadas, né, os nossos encontros síncronos fossem gravados, para eles poderem assistir depois, né? Que inicialmente a gente não gravava e depois começou a gravar, tudo bem, é uma demanda que eles e a gente entende e tranquilo. Mas em contrapartida, eu digo para a senhora, eu dou aula, tá? Eu já dou aula e, na minha opinião, o que acontece é o seguinte, simplesmente pegou-se exatamente o que a senhora disse, transpôs-se o que acontecia na sala presencial, o aluno de corpo presente, por virtual, só que agora no virtual nem a janela dele está aqui, ele não vai levantar nem para abrir o Google, para ele logar aqui e deixar a câmera aberta, ele não vai fazer isso. Então, simplesmente, a gente transpôs o que acontecia antes, certo? Para o virtual. Então, não é EAD, como eu disse, é um ensino remoto emergencial, né? Com relação a material, bom, material, no caso, quem confeccionou foram eles, né? Foi o pessoal que confeccionou, não foi a gente, no caso. A gente não teve esse trabalho, por exemplo, de confeccionar alguma coisa para o ensino médio, né? Só que eu digo para a senhora, a minha experiência é de confeccionar material é um negócio complicado, porque até o tempo verbal é uma dificuldade, às vezes, para eles. Então, é complexo, é no mínimo complexo, muito complexo. E é aquele negócio, né? A gente aprende interagindo. Eu, por exemplo, não boto fé, por exemplo, no aprendizado sem interação. Então, acho que tem que ter interação entre nós, os educadores, entre eles educando e entre eles mesmos, né? Senão não rola. Então existe uma certa dificuldade enorme nesse processo aí. Não sei se eu consegui responder a senhora. Não, sim, eu acho que estamos em discussão, né? Eu só coloquei uma ordem porque, enfim, vocês estão aqui um depois do outro, mas eu acho que, na verdade, qualquer um poderia tomar a palavra, né, e acrescentar a essas questões. Camila, Helena, querem colocar alguma questão as próximas? Uma coisa que é legal comentar é o que a gente discutiu em aula, inclusive, né, prof, que é a questão de ter a adaptação. Então, que nem o meu projeto, ou que nem o colega, o Douglas, estava comentando agora, apesar da gente ter uma coisa que a gente pensou em fazer, a gente tem que ir acompanhando o desenvolvimento do aluno e ir adaptando. Por exemplo, teve um momento que eu percebi que os alunos não estavam entendendo a tarefa, então eu tive que reformular o enunciado para que eles se fizessem entender. Então, claro, esse ensino emergencial, ensino online, ele é muito mais difícil do que se fosse presencial, obviamente. Mas eu acho que se a gente repara nesses pequenos detalhes, assim, um aluno demora mais para fazer uma atividade em específico, ou se mais de um pede para explicar a mesma atividade, então acho que esse é o momento da gente dar uma revisada, mudar um enunciado, ou dar um exemplo, e acho que assim é que a gente vai motivando os alunos aos poucos, né? Porque, por exemplo, a gente também comentou, né, que não adianta a gente querer fazer o desafio do aluno estar em ele entender a atividade. O desafio dele vai estar em ele, de fato, fazer a atividade. Essa é a proposta. A proposta é que ele pense no momento que ele vai fazer a atividade, não que ele gaste todos os neurônios dele só para tentar entender o que é para fazer, né? Eu sou um pouco mais pessimista. Acho que Sim, Helena. Eu acredito ser um pouco mais profunda, né? Nós estamos vivendo numa cisão, uma segregação entre dois sistemas de ensino que vai trazer uma
vai trazer uma desigualdade gigantesca, né? Então, a gente não está discutindo, por mais que a gente produza materiais, que a gente faça todo um esforço em cima de um ensino remoto, nós estamos, na verdade, muito alcançando conteúdos. A gente não está discutindo a geração de aprendizagem. Então, nós, na escola pública, os meus alunos, na maioria, né, eu tenho 20 turmas, a média de devolução é de 3 ou 4 alunos, então nós vamos ter que, né, nós educadores como um todo, discutir o que nós estamos pensando e o que é aprendizagem nesse ensino remoto, né? Nossos alunos perderam, sim, um ano inteiro de aprendizagem, né? Eles tiveram os conteúdos. Supostamente sim, mas a aprendizagem, que já é um problema na escola pública profundo, ele se agravou com essa situação pandêmica. Eu sou mãe de aluna de escola pública também, então nós temos que pensar como educadores como que a gente vai entender e refletir, mesmo com todas essas ferramentas que são maravilhosas, mas os meus alunos não têm como acessar um vídeo longo, não tem, às vezes, não entendem o que é escutar um áudio, não tem estrutura de uma estrutura de estudo em casa, muitos têm que cuidar dos irmãos que os pais trabalham, então eu acho que a gente está num momento profundo, assim, de que, ao mesmo tempo, é um silêncio, porque a gente não pode um silêncio afetivo, de se abraçar, de poder estar junto discutindo, mas a gente está num momento muito segregador da nossa educação, já que não era também, mas que a gente tem que começar a discutir o que é aprendizagem, como é que vai ser daqui para frente. Assim, eu fico muito assustada e estou extremamente frustrada, né? E como que a gente vai ir como que a gente vai dar conta como educador desse cenário que é extremamente entristecedor, mesmo que a gente fez todo o esforço possível para que ele acontecesse, né? Acho que é isso. Acho que, aproveitando a fala da Helena, eu concordo plenamente, ficou gritante agora as diferenças que a gente tem dentro do ensino. Cada universo, cada escola, não tem nem como comparar duas escolas estaduais, não tem nem como comparar duas escolas da rede privada, não tem como comparar, a gente não tem mais um parâmetro, né, de ensino. Antes a gente tinha muito gritante diferenças, né? Só que a gente conseguia ainda juntar, pelo menos, né? Agora a gente não tem mais isso, né? Cada escola é um universo, cada escola tem a sua... Às vezes, dentro da própria escola, a gente tem diferença entre turmas, né? Uma turma devolve muitas atividades, a outra já não é tanto, que nem o Douglas comentou, às vezes... eu acho que todas as falas foram perfeitas dentro desse contexto, né? E a gente entra aqui a gente está entrando do jeito que dá, né? Nesse contexto, tentando motivar os alunos, só que a gente não tem esse contato eu sou um que acompanho há algum tempo, estou dentro da escola desde 2017, e eu acompanho muito na explicação, tu nota pelo olhar do estudante, ele espremeu um pouquinho nos olhos, você sabe, já não é bem por aí, vamos voltar um pouquinho. Então tu nota no olhar, tu nota na maneira como ele está se portando na sala de aula, tu nota, porque a gente está falando de ensino, só que na realidade a gente está entrando num período de adolescência, na grande maioria aqui de nós, né? Não comentando de EJA, que é outro universo também, mas a gente está entrando num período em que a escola também é um local de socialização, em que a gente destaca muitas vezes situações adversas e a gente tem uma responsabilidade como cidadão também de atuar ali, né? Então, tem esse fator, a gente simplesmente deixou de lado, né? E a gente focou em passar conceitos, passar conteúdos do jeito que a gente acha melhor, e sem se preocupar nem um pouco se aquilo ali está sendo aprendido. No município, eu estava escutando também de um colega meu que desde março eles não têm nada, né? Então, é um ano, que nem a Helena comentou, um ano perdido, zerado,
Né? Imagina, desde março não ter nada, absolutamente nada. E mesmo os nossos que estão tendo, digamos, desde março, pode ser que, não, na realidade, tem alguns ali que estiveram presentes na aula, e também não tiveram aprendizagem sendo realizada, não tiveram esse processo sendo realizado. E não tem nem como julgar, porque mesmo que tivesse as ferramentas ali, né, a gente está vivendo num momento extremamente sensível, né? Elaborar uma mais tranquila desse momento, porque a gente se coloca na posição, bom, estamos criando, estamos seguindo as teorias de aprendizagem, estamos tentando criar algo que motive, que supre, talvez que crie um precedente para um outro momento, mas fica o gosto amargo ainda no fundo. Então, é questão identitária mesmo, né? Porque é uma questão de ressignificar um professor de um jeito, ou de alguns jeitos, para outras funções que, na verdade, em escola pública, isso não é de agora, né? Quer dizer, na verdade, o professor assume muitas outras funções, além do ensinar, né? Mas, e sem dúvida nenhuma, Helena e Andrei, né, vocês, assim, não há dúvida nenhuma que essas diferenças se tornaram, assim, mais do que explícitas, né? Mas, assim, eu acho que isso tem a ver com a gente pensar que também, que realmente não, assim, eu não sei, assim, o considerar um ano perdido né? Margarete, está falhando a tua fala para mim, não sei se para todo mundo. Para mim também. Ter um parâmetro que não é o parâmetro que a gente teve esse ano, né? Sem dúvida nenhuma. Se a gente tem um parâmetro do que era Professora Margarete, a sua fala está sendo cortada, está muito ruim a sua internet, não dá para entender nada. Pode ser. Vamos ver se melhorou. Agora melhorou. Elaine? Deu uma melhorada aí. Oi, voltou? Deu uma melhoradinha. Deu uma melhorada. Bom, eu acho que a Margarete me mandou uma mensagem aqui para que a gente prossiga, né? A Roselane, que está falando, deixa eu abrir a câmera aqui, para que a gente prossiga as discussões até que ela consiga, ela disse que caiu total, né? Isso é uma coisa que acontece bastante. Então, eu acho que a Gláucia também pode ver se esse grupo teria até às 18 horas, né? Se esgotaram as discussões, ou se a gente, não sei, a Margarete voltou agora. Eu só queria fazer umas ponderações rápidas. Eu acho que a Margarete caiu. Andréia, estou te vendo, Andréia. Não, sim. Deixa eu abrir a câmera aqui também, né? Porque a gente estamos tanto falando de estar longes, né?
Eu acho que da roda, né, agora às 18 horas, para não atrasar muito as outras, nós temos atividade até às 9, eu acho que 10, não foram 11, porque realmente, assim, nós precisamos de tempo, né, desse tempo aqui, de estar juntos, né, todos somos professores, né, eu acho que, Helena, tu traz uma questão, assim, que a gente precisaria de, talvez, algumas reuniões, né, novamente, Helena e todos, né, assim, parabenizar todos os colegas, professores em formação, pelas suas contribuições, e é mais do que contribuições, são experiências, né? Então, eu acho que se tem um efeito que incidiu, que essa forma remota de trabalhar para todos, e que mostrou, precipitou, e não tem como voltar para trás, são as dificuldades que nós temos na rede pública. Todos somos de rede pública, prioritariamente, temos quando se fala rede pública, não estou falando só da educação básica, estou falando nós, do ensino superior. Então, a angústia de todos, né, porque se explicita as diferenças, se traz as angústias enormes dos professores, né, de fazerem a inclusão, né, além de uma discussão, e sim de fato. Então, são problemas sociais do Brasil recorrentes em termos de educação. Nós estamos vivendo um momento dificílimo em termos de políticas públicas para a educação, e eu acho que todos sabemos, e o que me deixa sensivelmente tocada é a energia que todos nós temos, docentes, para não largar o barco, porque é disso que se trata, né? Também. Então, o aprofundamento das questões, e a gente vai fazer a segunda-feira próxima, agora o GT vai fazer uma reunião de avaliação deste seminário e das nossas ações, talvez promover, né, Roselaine e Carlos e todos que estão aqui, discussões mais periódicas, né, porque é através de uma sustentação de uma rede comum que a gente vai poder, digamos assim, ter estratégias que não são estratégias somente individuais, que passam também por resistências e resiliências pessoais, mas não se resumem a isso, e sim, elas precisam ser tomadas num contexto mais amplo e coletivo, né, de ações. Então, eu para não me estender, o Carlos entrou aqui como na imagem, eu agradeço imensamente a todos, de dar a oportunidade de nós nos problematizarmos, né, nas diferentes instâncias, nos níveis, digamos assim, de educação, né, e isso, para mim, todos os relatos foram essenciais. Nós estamos gravando, vamos disponibilizar essa gravação, por isso que a gente está interrompendo elas quando terminam as rodas, para que elas fiquem um pouco mais leves, para que vocês possam acessar no YouTube. Um abraço a todos. E eu vou parar de falar, porque o professor tem essa mania, não cala a boca nunca, é um prazer, obrigada, em conhecê-los, inclusive pessoalmente, porque nós estamos, né, não é numa relação direta, mas é visual, né? Obrigada. Eu queria agradecer a Gláucia e a Roselaine, que deram um suporte aí quando a Margarete caiu a internet da Margarete, e agradecer também aos participantes aí dessa roda de conversa. Muito obrigado pela participação de vocês. Teríamos mais tópicos para discutir com vocês, mas infelizmente nós já passamos, para ser preciso, 9 minutos do nosso tempo. Então, muito grato. Estão convidados para permanecer, né? Agora vamos fazer a sequência do evento com a terceira roda de conversas, tá? Eu até vou tentar a projeção aqui. Carlos, só uma observação, interrompe a gravação antes de tu iniciar a terceira roda, porque, como eu estava falando, para ficar mais leve depois. Perfeitamente. Então, vou interromper a gravação.